Olá, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, eu e a Natália Rocha daremos início à apresentação do nosso artigo, que tem como título Análise do nível de hidratação e taxa de sudorese de atletas da categoria de base do basquetebol durante jogos escolares. O basquetebol, ele é um esporte de oposição e cooperação, que envolve ações de ataque e defesa, e é um esporte que requer muitas movimentações intensas, que acarreta uma elevada solicitação metabólica e hídrica, e caso os atletas não se hidratem corretamente antes e durante a partida, eles podem entrar em um processo de desidratação, o que, dependendo, pode comprometer o desempenho durante as partidas. O objetivo do estudo foi avaliar o nível de hidratação e taxa de sudorese dos atletas de categoria de base do basquetebol. O estudo foi realizado nos Jogos Escolares de Governador Valadares, Minas Gerais. Foram avaliados 12 atletas do sexo masculino, com idade média de 9 a 12 anos, que tinham de 1 a 4 anos tempo médio de prática da modalidade. Foram usados 2 protocolos para avaliar a hidratação. O primeiro deles avaliou o grau de hidratação por meio do gel, mensurada antes e após a partida, utilizando o refratômetro. Já o segundo método baseou-se na diferença percentual do peso corporal antes e após a partida. A hidratação dos atletas foi realizada com água, onde cada um tinha sua garrafinha de 1,5 litro. Antes da partida, foi coletada uma amostra antes e depois da partida, foi coletada uma amostra de urina e foi realizada a pesagem dos atletas. No decorrer do jogo, foi medido o tempo em quadra de cada jogador, para que pudesse identificar a taxa de sudorese deles. E para calcular a taxa de sudorese e a perda de líquido, foi usada a equação de taxa de sudorese e a equação de percentual de desidratação. Nos resultados, a figura 1 nos mostra a taxa de sudorese de jogadores de basquetebol da categoria de base, na qual tivemos uma média de 38,8 ml por minuto. A tabela 1 traz para nós a quantidade de líquido ingerido, controle de peso e perda hídrica durante a partida de basquetebol, na qual temos uma média de perda hídrica de 0,74. Já a tabela 2 traz para a gente um percentual de desidratação e gravidade da urina dos atletas, que tem como média uma porcentagem de desidratação de 1,11%, um gel inicial de 1,023 e um gel final de 1,027. O percentual de atletas desidratados no início do jogo foi de 50% com desidratação significativa e 16,6% com desidratação grave, na qual tivemos 66,6 atletas já começando o jogo em estado de desidratação. Após o jogo, tivemos 66,6 com desidratação significativa e 25 com desidratação grave, 91,6% dos atletas com desidratação. Não houveram diferenças estatísticas entre a gravidade da urina inicial e final, assim como não houve diferença estatística entre o peso inicial e final dos atletas. Uma grande variação na taxa de sudorese dos atletas foi encontrado, o que foi apresentado na figura 1, com alguns atletas podendo perder mais de 2 litros de suor por hora. E essas taxas foram altas quando comparadas com atletas de voleibol, do estudo de Barbosa e colaboradores, e atletas de rugby, do estudo de Perella e colaboradores. Já quando comparado com adolescentes praticantes de basquetebol também, os voluntários desse estudo apresentaram taxa média de perda maior. E aí a gente ressalta a importância da identificação, né? Que é importante sempre estar atento e identificar o nível de hidratação dos atletas, de modo que não se interfira na performance. A ACSM, ela nos traz que após o exercício também é importante a hidratação, de forma que o atleta volte ao seu estado normal. E aí é recomendável consumir 1,5 vezes o total perdido. E a hidratação também deve ser feita durante a atividade, porque vários estudos, a gente pode citar o de Ferreira e Segueto no futsal e o de Stover com atletas amadores, os atletas já começam a atividade desidratados e não se hidratam durante ela. E aí tem também que o GEO revelou que os atletas já iniciaram esse estudo em estado de desidratação e podemos afirmar que os dois métodos, o GEO e massa corporal, se completam. A taxa de sudorese, ela apresentou uma ampla variação com ocorrência de valores elevados, o que faz a gente concluir que é importante ter uma recomendação individualizada na quantidade de líquido ingerido antes, ao decorrer e após o jogo. Foi verificado que os atletas não se desidrataram consideravelmente durante a partida
E aí fica como alerta que é necessário um trabalho de conscientização dos indivíduos, de maneira que todos eles iniciam a prática em estado de hidratação. E também a importância de novas pesquisas sobre o tema, para que se possa saber ainda mais. E aí está a nossa referência. Muito obrigado.